Sejam bem-vindos à nossa revisão de gramática do terceiro bimestre. Nesse período, vocês começaram a ver sintaxe e, para não ficar muito confuso e não restar dúvida, eu resolvi reunir todo o assunto que a gente viu nesse bimestre aqui nessa aula, então muita atenção. Esse é o conteúdo que vocês vão ser cobrados na prova. Então, a gente tem frase, oração e período composto por coordenação e por subordinação, oração subordinada adverbial e a pontuação das orações subordinadas adverbiais. A gente vai começar por frase, oração e período. Essa parte, gente, é muito importante porque é quando vai conceituar esses termos tão importantes na sintaxe. Então, é muito importante você prestar atenção desde agora. O que é uma frase? A frase é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia. A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo. A frase não vem necessariamente acompanhada por um sujeito, verbo ou predicado. O que é que isso quer dizer, gente? Que a frase ela não precisa ser gigante, ela não precisa ser curta, ela não tem uma extensão definida para ela ser frase. O que é preciso é só ela ter o sentido completo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, cuidado. Se alguém chega e fala para você, cuidado, você vai procurar algo perto de você que tenha perigo. Por quê? Porque você entendeu o sentido, porque mesmo que seja só uma palavra, está completo. E a segunda, apesar de não ser igual ao primeiro exemplo, também é uma frase. O sono da manhã pousava nos olhos do pajé como névoas de bonança, paira ao romper do dia sobre as profundas cavernas da montanha. Frase José de Alencar em Iracema. Então, para ser uma frase, basta ter um sentido completo e terminar com um ponto, né, gente? Pode ser ponto de exclamação, de interrogação, tem que ser um ponto que indica que é o final da frase. Então, a frase, ela se define pelo propósito de comunicação e não pelo tamanho dela, não pela extensão. Então, o conceito de frase, ele abrange desde estruturas linguísticas muito simples, como cuidado, até enunciados bastante complexos. Agora, oração. Essa palavra vocês vão ver muito no estudo de sintaxe. A oração é todo enunciado que tem no núcleo um verbo, apresentando dessa maneira, na maioria das vezes, sujeito e predicado. Por exemplo, o menino sujou o uniforme. Vejam aí que a gente tem o sujeito, né, o menino, tem o predicado, sujou o uniforme. A gente tem o verbo, né, sujou. Então, a oração, ela tem que ter o verbo. O que caracteriza a oração é o verbo, não importando se ela tenha sentido ou não, se ela tem sentido completo ou não. Então, o que importa é ter o verbo ali. Ela pode estar incompleta, mas tem o verbo, a gente chama de oração. Vamos para o período. O período é uma frase, a gente já sabe o conceito de frase, tem que ter o sentido completo. Então, o período é uma frase que possui uma ou mais orações. Então, veja aí, ó, o conceito de período, ele reúne frase e oração. Então, o período, ele pode ser simples, que é quando ele tem só uma oração. João ofereceu um livro a Joana. Vejam aí que a gente tem só uma oração, é só olhar para o verbo. A gente tem só um verbo, que é o verbo oferecer.
E também a gente tem o período composto, que é quando é formado por uma ou mais orações. Vamos ver esse período. O povo anseia que haja uma eleição justa, pois a última, obviamente, não o foi. Vejam aí que a gente tem o verbo ansiar, a gente tem o verbo haver e o verbo ser, né? Não foi. Portanto, a gente tem 3 orações nesse período aí. Então, ele é um período composto. Vamos analisar aqui algumas tirinhas. Vocês sabem que eu adoro colocar tirinha nas nossas questões, né? Vamos lá, 2 amigas aqui. E a primeira diz: minha unha quebrou. E a segunda chorando também. Não chora, amiga. A primeira: por que você tá chorando também? Eu não sei, não posso ver ninguém chorar. Nós vamos analisar essa primeira fala. Minha unha quebrou. Bem simples, né? Vamos para o nosso quadro. Essa fala, minha unha quebrou, é uma frase? O que é que um enunciado precisa para ser frase? Ele precisa ter um sentido completo. Minha unha quebrou tem um sentido completo. Então, é sim uma frase. Essa fala é uma oração? Vamos ver. Para ser oração tem que ter verbo. Essa fala tem verbo? Tem, né, gente? O verbo quebrar. Então, essa fala tanto é uma oração quanto é uma frase. E essa fala é um período? Vamos ver o que a gente aprendeu de período. Que o período reúne os conceitos de frase e oração. Então, se a gente tem frase e tem oração, é óbvio que a gente tem o período, né? Porque a gente tem o sentido completo e a gente tem a oração. Vamos para essa outra tirinha. A moça ali dormindo e sonhando com o namorado traindo ela. E ela grita: não me traia, acorda e liga para ele. Oi, amor, pode falar. E ela: seu traidor de uma figa. Falou de uma forma tão dura que foi como um soco, né, na cara dele. Vamos para o nosso quadro. A gente vai analisar essa última fala. Essa fala é uma frase? Seu traidor de uma figa. Dá para entender o que ela quis dizer? Dá, né? Dá para entender o que ela disse e dá para entender qual foi o objetivo dela, que foi ofender ele, foi xingar ele. Então, sim, temos uma frase. E a oração nós temos? Vamos ver. Tem verbo, a gente tem seu, traidor, de, uma e figa. Não temos verbo aí. Portanto, não temos oração. E período temos? Bem, a gente sabe que o período, ele é uma frase que contém orações. Então, se a gente não tem oração, a gente também não tem período. Vamos agora para um último exemplo aqui nesse assunto. A gente tem o casal Edbar e Edmunda. E a Edmunda fala lá de fora. Provavelmente é ela, né? Já que a tirinha é sobre os dois. Ela diz: estou muito orgulhosa de você, te amo. E o Edbar de dentro do banheiro responde: obrigada até que enfim, hein? Você cala a boca aí que eu tô falando com o cachorro. Quem nunca, né, gente? Falando com o cachorro e alguém se mete. Nós vamos analisar a última fala, a fala da Edmunda. Você cala a boca aí que eu tô falando com o cachorro. Vamos para o nosso quadro. Vamos ver.
Ah, e a gente tem uma frase. Vamos lá, você cala a boca aí que eu tô falando com o cachorro. Dá para entender direitinho, né? A gente tem um sentido completo aí. Então, temos sim uma frase. Nós temos uma oração? Não, nós não temos uma oração. Por quê? Você cala a boca aí que eu tô falando com o cachorro. Então, a gente tem o verbo calar e a gente tem depois o verbo falar. Então, a gente não tem uma oração. A gente tem duas orações. Agora sim. Nós temos período? Vamos ver. A gente tem orações, né? E a gente tem frase. Então, sim, a gente tem um período e esse período é composto. Por quê? Ele é composto por duas orações. Agora, vamos fazer uma coisa. Dentro desse período, nós vamos analisar apenas a segunda oração. Vamos lá. A segunda oração é que eu tô falando do cachorro. Desmembrei a frase, tirei de lá do contexto, né, gente? Então, vamos para o nosso quadro. A gente tem uma frase? Bom, para ter uma frase, a gente tem que ter um sentido completo. Então, não temos uma frase. Que eu tô falando com o cachorro não tem um sentido completo. Temos uma oração? Vamos lá, procurar o verbo. Tá aí o verbo falar. Então, temos sim uma oração. Temos um período? Bom, a gente sabe que só tem período se tiver frase e oração. Se a gente não tem frase, a gente não tem o sentido completo, então não tem também um período. Então vejam como foi falado, né? A oração, ela não precisa ter o sentido completo. Ela precisa apenas ter o verbo. Voltando aqui para a nossa listinha de conteúdos, terminamos agora frase, oração e período. Vamos para período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vamos lá. Quando temos um período composto, é estabelecida entre as orações uma relação de coordenação ou de subordinação. Então, o que são as orações coordenadas? Em um período composto por orações coordenadas, as orações são independentes e já possuem sozinhos o significado completo. Isso significa que eu posso tirar qualquer uma das orações ali daquele período que elas vão fazer sentido, sem a outra. Então, vejamos o exemplo. Fomos para a escola e fizemos o exame final. Se eu pegar só a primeira oração, fomos para a escola, a gente tem um sentido completo. Se a gente pegar só a segunda, fizemos o exame final, também temos um sentido completo. Então, aqui a gente vê que elas são independentes. Então, a gente tem aí a oração 1 e a oração 2. No segundo exemplo, a gente tem faça o que sua mãe manda ou ficará de castigo o resto do dia. Na primeira oração, a gente tem faça o que sua mãe manda. E na segunda, você ficará de castigo o resto do dia. Se eu pegar só a primeira, faça o que sua mãe manda, a gente vai ter um sentido completo. Se a gente pegar só a segunda, também, né? Você ficará de castigo o resto do dia. Tem um sentido completo. Portanto, essas são orações coordenadas. Já no caso das subordinadas, né? O que é ser subordinada? É alguém que está abaixo de alguém que depende de outro, né? Então, a gente
Dentro das orações subordinadas, a gente tem a oração principal e a subordinada. Vamos lá. As orações subordinadas são orações dependentes. Assim, quando separadas, não possuem um sentido completo e, por isso, recebem esse nome, de forma que uma está subordinada à outra. Vamos para esse exemplo. Minha mãe está muito nervosa. Aqui a gente tem a oração principal. Como eu estava antes. Se eu pegar a primeira oração e tentar tirar ela do período, minha mãe está muito nervosa, a gente tem um sentido completo. Porém, se a gente pegar a oração subordinada, que é como eu estava antes, nós não vamos ter um sentido completo. Vamos para a próxima. Embora não queira, vou lhe fazer o jantar. Então, nós temos aí no início, a gente tem embora não queira, que é a oração subordinada, e vou lhe fazer o jantar, é a oração principal. Se eu pegar só a primeira, embora não queira, não vai fazer sentido, né? Mas a oração principal vai fazer sentido. Vou lhe fazer o jantar. Vocês perceberam também que as orações subordinadas, né, elas vão iniciar com a conjunção. Então, muitas vezes é assim que a gente pode identificar qual é a subordinada e qual é a principal, dentro de um período composto por subordinação. Vamos agora para os nossos exemplos. A gente tem aí um mestre e um peregrino. O peregrino diz: atravessei mares, florestas, desertos e montanhas. Passei frio e fome para, enfim, te encontrar e saber dos segredos do universo. E o mestre: peregrino? E ele: sim, grande mestre, diga-me, diga-me. Se eu te contasse, deixaria de ser segredo. A gente vai analisar essa última fala. Se eu te contasse, deixaria de ser segredo. Vamos para o nosso quadro. Nós temos aí orações coordenadas ou orações subordinadas. Vamos ver aqui, né? Vamos transcrever. Se eu te contasse, deixaria de ser segredo. Se eu pegar só a primeira oração, se eu te contasse, a gente tem o verbo contar. Tem sentido sozinho? Se eu te contasse? Não tem, né? Fica incompleto. A segunda, deixaria de ser segredo? Também não tem sentido sozinho. Então, a gente tem orações subordinadas, porque elas só fazem sentido se elas estiverem juntas. Próxima tirinha. A moça na loja. É verdade que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? É. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Busca um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. Nós vamos analisar esse primeiro período da fala da vendedora, né? Agora vocês já sabem o que é período. O período vai até o ponto, né? Até produtos. Vamos lá. A gente tem trabalhamos com grandes, faltou o N aí, trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. Aí as duas orações, né? Primeiro, trabalhamos, o verbo trabalhar, e na segunda a gente tem o verbo ter. Então, vamos para o nosso quadro. Se eu pegar só a primeira oração, trabalhamos com grandes marcas, faz sentido? Faz, né? A gente tem um sentido completo. Se eu tirar só a segunda, temos uma enorme variedade de produtos. Também temos um sentido completo.
Então, nós temos orações coordenadas ou subordinadas? Coordenadas, porque elas podem ser retiradas desse período e vão fazer sentido do mesmo jeito. Voltando aqui para o nosso conteúdo, já vimos frase, oração e período composto por coordenação e por subordinação. Agora vamos para as orações subordinadas adverbiais. Como o nome já diz, essas orações elas têm a ver com o advérbio. É quando a oração ela tem realmente a função de um advérbio, trazendo uma circunstância para aquela frase. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de advérbio, funcionando como adjunto adverbial, indicando uma circunstância e sendo associado a um verbo. A gente tem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vamos ver todas. Nas orações subordinadas adverbiais causais, elas são aquelas que modificam a oração principal, apresentando uma circunstância de causa. Isso é, respondem à pergunta por quê, feita a oração principal. Então, Carlos saiu. Por quê? Porque precisava. Nós temos aí, então, nessa parte em negrito, a gente tem a oração subordinada, que é iniciada pela conjunção por quê. A gente tem também outras conjunções que vão indicar causa. Por quê, que tem nessa frase, o que, por quanto. Agora, as comparativas. Como o nome já diz, são orações que indicam uma comparação em relação à oração principal. Exemplo: a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Vejam que essa parte em negrito está trazendo uma comparação. Inicia pela conjunção como, para trazer essa ideia, né? Outras conjunções que podem ser usadas são mais do que, vai indicar a comparação, assim como, bem como, tanto quanto. Tudo isso indica uma comparação e são usados nesses casos. As concessivas, o nome já indica conceder, permitir. O que é? Caracteriza-se pela ideia de concessão. A oração subordinada adverbial concessiva expressa uma ideia oposta à oração principal, porém que não impede de acontecer. Vamos ver o exemplo. Ainda que faça frio, o jogo se realizará. Veja que, ainda que faça frio, o jogo se realizará. Nessa primeira oração, que é a oração subordinada concessiva, ela está indicando algo oposto à oração principal. Porém, não impede que isso aconteça, né? Como se fosse uma exceção, uma concessão mesmo. Então, a gente pode usar também o mesmo que, o apesar de que, se bem que, mesmo que, tudo isso vai indicar uma concessão. Nas condicionais, como o nome já diz, vão indicar uma condição para que a ação da oração principal aconteça. Vamos ver o exemplo. Se o filme for ruim, sairei do cinema. Essa parte em negrito é a oração subordinada, que indica uma condição para
eu sair do cinema, certo? E vai iniciar pela conjunção se. Mas também pode iniciar com outras conjunções, como a menos que, caso, contanto que, salvo se. Tudo isso indica uma condição. Conformativas. As orações subordinadas adverbiais conformativas expressam conformidade em relação ao que foi expresso na oração principal. Exemplo: realizei seus desejos como você havia sugerido, conforme você havia sugerido. Então, dá uma ideia de conformidade. Outras expressões: conforme, segundo, do mesmo modo que, tudo isso vai indicar concessão. Lembrando sempre de ver o contexto, né, gente? Mais do que decorar conjunções, é você ver o contexto. Se você prestar atenção no contexto, no sentido da frase, você não precisa nem decorar a conjunção. As consecutivas, como o nome já diz, ela vai dar uma ideia de consequência. Consequência relacionada a algum fato da oração principal. A explosão foi tão forte que causou pânico na multidão. Vejam que essa parte, causar pânico na multidão, é uma consequência da explosão. E a gente vai ter outras conjunções, outras expressões, como tanto que, tão que, de tal forma que. Tudo isso vai indicar uma consequência de algo. Temos também as orações subordinadas adverbiais finais, que vão indicar uma finalidade, um objetivo. Por exemplo, Antônio Carlos falou baixinho a fim de que não fosse percebida a sua revolta. Veja que essa parte em negrito, ela mostra qual foi a intenção do Antônio Carlos quando ele falou baixinho, qual foi o objetivo dele. Então, ela é uma oração subordinada adverbial final. A gente pode usar também a conjunção para que, a fim de que, e o que quer que indique uma finalidade. As orações subordinadas adverbiais finais, aliás, temporais, como o nome já diz, vão indicar tempo. Uma circunstância de tempo em que se realiza a ação da oração principal. Por exemplo, enquanto leio a poesia, recupero o equilíbrio emocional. Veja que ele recupera o equilíbrio emocional neste período de tempo, enquanto ele lê a poesia. Então, enquanto leio a poesia é uma oração subordinada adverbial temporal. Outras conjunções são quando, enquanto, agora que, logo que, assim que. Tudo isso indica tempo. E, por último, as proporcionais. Como o nome já diz, vai indicar proporcionalidade. Por exemplo, a chuva piorava à medida que o furacão chegava mais perto. Então, indica uma proporção. A chuva piora, aliás, o furacão chega mais perto à medida que a chuva piora. Algumas outras conjunções, a proporção que, ao passo que, vai indicar essa proporcionalidade. Vamos para os nossos exemplos. Falando por telefone. Mano, saíram as notas, vamos conferir? Estou com meu pai agora, pode ver para mim? Se eu tirar uma nota baixa, me manda uma mensagem. Bom dia para você. Se eu tirar 2 notas baixas, envie bom dia para você e seu pai.
E aí, depois ele manda no WhatsApp. Bom dia para você, seu pai, sua família, seus vizinhos. Nós vamos analisar esse primeiro período dessa fala. Se eu tirar uma nota baixa, me mande uma mensagem bom dia para você. Vamos transcrever. Se eu tirar uma nota baixa, me mande uma mensagem bom dia para você. Então, a gente tem aí duas orações, né? Na primeira, a gente tem o verbo tirar. E na segunda, mande, verbo mandar. Vamos para o nosso quadro. Vamos ver aí. Esse se, né? Se eu tirar uma nota baixa, me mande uma mensagem, bom dia para você. Então, o rapaz, ele só vai mandar essa mensagem se ele tirar uma nota baixa, uma só. Portanto, é uma condição para que ele envie essa mensagem. Então, a gente tem uma oração subordinada adverbial condicional. No nosso segundo exemplo, vamos ver o que está acontecendo. Um casal de namorados, né? O rapaz diz, tá bom, vou deixar minha barba crescer pra gente ver como fica. E uma semana depois, ela diz, que lindo, amei. Meu Deus, olha essa barba, cara. E ele só com os pelinhos, né? Nós vamos ver esse período aqui. Vou deixar minha barba crescer pra gente ver como fica. Nós temos duas orações. Vou deixar minha barba crescer, verbo deixar. E pra gente ver como fica, o verbo ver, né? Vamos lá. Essa segunda oração que está grifada, ela indica o quê? O objetivo de deixar a barba crescer, só para ver. Portanto, a gente tem aí a finalidade dele, a finalidade dessa ação. Então, a gente tem uma oração subordinada adverbial final. Voltando para a nossa listinha, vamos agora para a pontuação dessas orações subordinadas adverbiais. Vamos ver. Temos aqui um período composto. Irei viajar em setembro desde que acabe a pandemia. Veja que eu tenho, nessa partezinha verde, a oração subordinada que está indicando condição. Eu vou viajar com essa condição, de a gente ter acabado com a pandemia. Então, será que aí eu devo colocar vírgula entre as orações ou não? Então, eu coloco vírgula ou não coloco vírgula? Como é que fica? Vamos ver isso. Em um período composto por orações subordinadas adverbiais, usa-se a vírgula entre a oração principal e a oração subordinada. Porém, em alguns casos, esse uso é obrigatório e em outros, facultativo. Ou seja, se você for escrever lá, tiver em dúvida, você bota vírgula, porque não tem nenhum caso em que você não pode colocar ou é obrigatório ou é facultativo. Porém, aqui a gente vai ter que saber sim quando que é obrigatório e quando que é facultativo. Vamos para os casos de uso obrigatório da vírgula nas orações subordinadas adverbiais. Quando a oração subordinada vir primeiro e a oração principal vier depois, o uso da vírgula é obrigatório. Então, nesse caso aí, eu tenho se chover, ó, tá vendo que a conjunção, ela tá aí primeiro, a conjunção se. Então, a gente tem aí primeiro a oração subordinada. Como ela vem primeiro, a vírgula é obrigatória. Então, nesse caso, a gente
é obrigada a usar sim, se a oração subordinada vier antes. Porém, quando a oração principal vier antes da oração subordinada, o uso da vírgula não é obrigatório. A gente pode usar ou não usar. Então, veja esse caso aí em que a oração principal vem primeiro. Não viajamos porque estava chovendo. Eu posso usar ou não, eu decido. Vamos para o nosso exemplo. Já mostrei essa tirinha para vocês, inclusive numa atividade, né? A origem das espécies. Um bicho ali o tempo todo fazendo barulho, né? Blé, blé, blé. E Deus, se você não parar, eu te dou um pescoção. E ele continuou, que é teimoso. E assim Deus criou a girafa. E Deus diz, eu avisei. Nós vamos analisar essa frase de Deus. Se você não parar, eu te dou um pescoção. Nós temos aí a primeira oração, se você não parar, e eu te dou um pescoção. A segunda oração. Vamos pensar. Aí, a pessoa que desenhou usou a vírgula, né? Mas será que a gente precisa realmente ou é facultativo? Vamos pensar. Essa primeira oração, ela começa com se. Isso significa que essa primeira oração ela é subordinada, porque ela começa com uma conjunção. E a segunda é a principal. O que a regra diz? Se a primeira oração for subordinada e a segunda for a principal, então a vírgula é obrigatória. Portanto, vamos para o nosso quadro responder, né? Uso obrigatório da vírgula. Próximo exemplo. Sapos coacham para atrair fêmeas. E o sapo, andei fazendo musculação para a goela. E faz um barulho lá que eu não sei fazer. E aí veio um monte de porco e ele, acho que exagerei. Vamos transcrever. Sapos coacham, é a primeira oração, que a gente vai dar a frase que a gente vai analisar. Sapos coacham para atrair fêmeas. Primeira oração, sapos coacham, verbo coachar. E para atrair fêmeas, verbo atrair, que eu escrevi aí errado, né? Erro de digitação, mas é atrair, com R no final. Sapos coacham para atrair fêmeas. Vejam que a conjunção está na segunda oração, né? Para. Portanto, a gente tem a oração principal primeiro e só depois a oração subordinada. Portanto, o que a regra diz? Se a oração principal vier antes da subordinada, então o uso não é obrigatório, é facultativo, usamos se a gente quiser. Então, gente, é isso. Espero que tenha dado para revisar, para rever tudo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no nosso chat, façam as atividades e estudem. Até a próxima aula!